Boa noite a todos e a todas, principalmente aqueles que vêm pela primeira vez essa casa de oração. Todos sintam-se acolhidos e amparados pelo Mestre Jesus. E hoje eu trouxe um tema que é na saúde e na doença. E esse tema é algo que a gente acaba sempre trazendo muitos sentimentos contraditórios em nós, né? Porque nós sempre buscamos a saúde, nós nunca queremos a doença. E o texto que eu vou trazer hoje, as reflexões que eu vou trazer hoje, vai mostrar que nós temos sempre essas duas coisas, não só a saúde e a doença, mas também nós temos sempre em toda a nossa existência, sempre dois opostos, como a abundância, a falta, né, de algo, como a saúde, como a doença, como a felicidade, a tristeza, a vida e a morte. Essa dicotomia nós temos sempre dentro, né, das nossas existências, da nossa existência. E muitas vezes tem momentos que nós sentimos uma coisa, né? Nós às vezes profissionalmente nós estamos muito bem, né? Mas daí nós sentimos aquela tristeza dentro da gente. São dois opostos, né? Nós somos felizes em algo, mas nós sentimos essa tristeza dentro de nós. Como às vezes nós temos a saúde e de repente, né, em outro momento nós temos a doença na nossa vida. E, né, o texto ele vai trazer que as duas coisas, sempre essas contrariedades que acontecem, esses opostos que acontecem na nossa vida, eles vêm exatamente para que nós possamos evoluir, essa é a palavra. Aí, de que forma nós vamos evoluir? Então, nós vamos trabalhar bastante a questão da saúde e na doença, tá? Na saúde, o que a saúde faz nós evoluirmos? A saúde, ela vem, não é para que a gente possa fazer mais festas, né? Aproveitar mais, ganhar mais dinheiro, fazer um monte de coisa. A saúde, no aspecto espiritual, porque no espiritismo nós trabalhamos muito, né? O que Jesus sempre coloca para nós é de que nós precisamos buscar a saúde integral, a saúde do espírito, tá? E não a saúde física. É lógico que nós buscamos a saúde física também, tá? Mas o principal objetivo da nossa vida é a saúde espiritual. E quando nós estamos nessa, nós acabamos tendo essa, vamos dizer assim, essa fartura de saúde, quando nós temos aqueles períodos tranquilos, que está tudo correndo muito bem na nossa vida, nós não temos problemas nenhum, né, em relação à saúde e tudo. O que esses períodos eles servem para a nossa evolução? Eles servem para que nós possamos voltar o nosso pensamento a Jesus. Mas normalmente nós não voltamos, né? Nós voltamos somente para Jesus, para as questões espirituais, somente na doença. Lógico que não é uma regra, não é todas as pessoas que são assim, mas normalmente é dessa forma que nós vivemos. E Jesus, ele traz a questão de que, então, a saúde, ela é aquele período que nós deveríamos centrar o nosso pensamento, fortificar o nosso espírito, dar força para que nós possamos enfrentar as nossas dificuldades que nós vamos ter na nossa existência. Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós não estamos ainda no mundo de felicidade plena. Então nós temos momentos que é mais tranquilo e momentos mais difíceis. Isso é para todas as pessoas
que estão encarnadas. Não existe algo que eu vou ser sempre feliz ou vou ser sempre triste. Eu vou estar o tempo todo em situações, né? Em momentos, em alguma coisa eu não estou bem, em outras eu estou bem. Nunca é o tempo todo, em todas as situações é algo ruim. Normalmente nós temos essas flutuações, tá? Mas na saúde é o momento de nós nos fortificarmos e seguirmos no trabalho no Cristo, em mudar a nossa forma de pensar. E aí, na doença, né? O que a doença, ela nos traz? A doença, ela é um lembrete, é como se a sirene estivesse tocando e ela vem para nos redirecionar ao caminho certo. Porque quando nós, né, estamos na doença, é porque algo aconteceu que nós se desviamos. Pode ser não somente nessa existência, porque aí tem pessoas que nascem com problemas de saúde, né? Tem pessoas que vão passar uma vida na doença, né? Às vezes não é somente nessa existência, porque nós, dentro do Espiritismo, nós acreditamos em vidas sucessivas. Então, nós continuamos a nossa evolução. E tudo o que acontece na nossa vida, ele tem um propósito: evoluir. Então, se eu sou esse alarme de que eu estou precisando modificar algo na minha vida, eu estou precisando fazer algo diferente, talvez se centrar mais em Jesus, modificar as minhas prioridades, porque muitas vezes as minhas prioridades, aí muitas pessoas elas acabam colocando, não, mas eu trabalho tanto, né? Eu trabalho tanto porque eu preciso de dinheiro, porque hoje preciso fazer tal coisa, né? A gente precisa de dinheiro, a gente precisa disso. Mas hoje mesmo eu estava escutando um psicólogo norte-americano, ele estava falando que exatamente, ele era de um livro dele, tá? E ele estava falando de que ele se arrependia muito, né, de ter trabalhado tanto, né? Por quê? Porque ele tinha deixado de fazer muitas coisas, tinha deixado de estar com a família, deixado, né, de ter outras prioridades na vida dele. E ele estava relatando sobre isso. Aí eu lembrei, eu falei, na minha palestra, né? Exatamente isso. Porque muitas vezes a gente faz isso. Nós acabamos vivendo tanto aquilo que nós buscamos, tá? Que é o sucesso, o dinheiro, as festas, viver em sociedade, ter poder também, e nós esquecemos dessa outra parte. E por isso que a doença, ela vem para trazer isso, para que nós possamos mudar. Mas eu vou trazer um texto, lógico, primeiro, não é somente dessa forma a questão da doença. Muitas vezes vem como provações que espíritos mais evoluídos acabam escolhendo para conseguir mostrar, através da resignação, da força, da coragem, como é importante se manter firme mesmo nas doenças em relação à nossa fé. Então, também existe dessa forma, mas eu estou focando, a grande maioria através dos erros, e a doença ela vem para que a gente modifique. Muitas vezes nós não sabemos nem qual o erro que nós temos, né? Nós não conseguimos nem entender. Por quê? Porque não são às vezes erros pontuais, tá? Erros que a gente pode simplesmente entender, como não vou mais fazer isso, não vou fazer mais aquilo. Às vezes falta, né? Nos falta esse entrar dentro de si mesmo e conhecer-te a si mesmo.
como Jesus colocava, né? Kardec coloca, né? Conheça a ti mesmo que o céu te ajudará. Porque é através do conhecer-te que você acaba permitindo que a espiritualidade te ampare. Tem algumas frases que Jesus ele usava, tá? Ele usou, eu vou falar sobre 2 frases que ele repetiu em alguns textos, tá? Ele falava depois das curas do corpo, que ele curava algumas pessoas, ele usava: a tua fé te curou, vá em paz. E a outra frase que ele usava: vá e não tornes a pecar, para que não te suceda algo pior. Então, eu vou trabalhar essas 2 frases com vocês, tá? Então, vamos pensar na frase: a tua fé te curou. Tá? Quando ele coloca da fé te curou, não é somente ter fé, tá? Na questão de acreditar na espiritualidade, em Deus, em Jesus, não é somente isso. Quando ele coloca a tua fé te curou, ele quer colocar também, entendendo bem sobre isso, de que você precisa fazer a sua parte para que realmente os céus possam te ajudar. Porque senão seria algo muito simples, né? Eu curo, a sua fé te curou e você pode voltar a pecar, né? Vamos dizer assim, a errar, a fazer coisas erradas e tá tudo bem. Eu curo, daqui a um tempo eu curo de novo, né? Você tem fé e aí tá tudo bem. Você pode continuar nos mesmos comportamentos. E não é dessa forma. Porque as leis de Deus, elas são quais, tá? O nosso corpo, a nossa mente é algo maravilhoso que Deus nos deu. E se nós não cuidamos dela, não cuidamos desse corpo, nós não vamos atrás daquilo que é importante para a nossa saúde mental e corporal, nós não estamos fazendo a nossa parte. Quando nós pensamos só, então, de que se eu tenho fé, Deus vai me curar, mas eu não vou atrás dos médicos, eu não vou atrás, né, de mudar a minha alimentação, meus hábitos mentais também, eu não vou ter a cura. Por quê? Deus, Ele quer que nós façamos a nossa parte. E aí, no texto que eu vou trazer, ele coloca que a doença, tá? Ela vai contaminando, né? Na doença não. Os nossos pensamentos, eles vão contaminando cada célula do nosso organismo. E quais são esses sentimentos que contaminam o nosso corpo? A raiva, a mágoa, a tristeza, a desesperança, a falta de confiar no Pai, né? Então, todos esses sentimentos, eles vão nos adoecer. Quando nós sentimos muita raiva, esse sentimento, ele vai minando os nossos pensamentos o tempo todo e nós vibramos nessa raiva. E você já pensou você viver anos da sua vida vibrando a raiva ou a mágoa? Como que o nosso organismo vai aguentar? Ele não vai aguentar. Então nós precisamos fazer a nossa parte, viver cada dia como se fosse o último. E como é viver cada dia como se fosse o último? É pensar de que só por hoje eu vou ser mais positivo. Eu vou orar mais, eu vou trabalhar um pouco mais para o próximo, eu vou fazer alguma coisa a mais pelo outro.
ou por mim mesmo. Porque a cada dia eu tenho duas escolhas: ter saúde ou doença. E quando eu faço as escolhas, elas estão em cada detalhe das minhas escolhas. Quando eu acordo de mau humor, eu já estou escolhendo. Quando eu mantenho o mau humor, eu já estou escolhendo. E não é para hoje a doença, tá? Ela vai contaminando todo o meu organismo. E isso vai, ao longo da nossa existência, trazer as doenças. E aí, então, a tua fé te curou. E a outra é: vá e não tornes a pecar, para que não te suceda algo pior. Quando Jesus ele coloca isso, vá e não tornes a pecar, para que não te suceda algo pior, significa que nós temos, quando Jesus ele nos cura, tá? Significa que até ali nós estávamos se redimindo de algo que a gente fez, né? Lá atrás, porque essas são as leis de Deus. Eu vou sempre colher os frutos daquilo que eu plantei. Sempre. Independente do tipo do fruto. Então, quando ele coloca que vá e não tornes a pecar, então ele está dizendo de que a cura ocorreu, mas que agora vai depender de você voltar a ter a doença ou não, vai depender somente de você, dessas mudanças de pensamento, porque quando nós não mudamos as nossas vibrações, os nossos comportamentos, nós voltamos a adoecer. Pode ser outra doença, não precisa ser a mesma doença, ou outros sofrimentos, tá? Porque existem vários tipos de doenças, né? As doenças principais, quando diz em relação à cura que coloca, né? Quando nós pensamos na doença, nós precisamos pensar de que quando nós pedimos a cura, quando nós queremos a cura, às vezes a cura que Deus vai mandar não é a cura física, mas a cura do espírito doente. Quando nós temos duas coisas: a saúde, a doença, ela pode fazer a doença física, ela pode levar a nós termos a doença mental, tá? Do espírito, nós podemos, como a doença do espírito pode levar a doença do corpo. Como assim? Às vezes nós temos as provas e que vem as doenças, que não é por causa de erros que nós temos lá, mas são provas que nós escolhemos passar na nossa existência. Mas nós temos a escolha daquilo que nós vamos fazer ou não. Por exemplo, eu tenho uma doença e eu não aceito a minha doença. Eu não aceito o meu sofrimento. Eu não aceito o que Deus está mandando para mim. E eu me revolto, eu fico amarga, tá? Eu começo a ficar com raiva das pessoas, de mim mesmo, eu deprimo, eu jogo toda essa raiva, essa indignação da minha doença em relação às pessoas, ou em relação a mim e a minha vida mesmo. Esse é um jeito que o corpo está doente, mas a alma, tá? O espírito, ele não precisa estar doente. Chico, ele tinha várias doenças. Chico Xavier, ele tinha cataratas, ele tinha angina, problema no coração. E quando perguntavam para ele, ele falava exatamente: estou doente, mas estou são.
Ele estava doente fisicamente, mas o espírito estava são. E aí, né? Então, quando o corpo adoece e nós sentimos esse sentimento, nós vamos adoecer o nosso espírito. Como também, como eu falei antes, através das raivas, sentimentos de mágoa, de rancor, de revolta, todos esses sentimentos, ao longo dos anos, também podem trazer a doença para a nossa existência atual. Então, existe essas duas possibilidades. E também, eu queria colocar que nós somos parte integrante da farmácia do nosso próximo. O que é isso que André Luiz, nesse texto que eu tirei, que é na saúde e na doença, no texto do livro Espírito da Verdade, com o capítulo 32, ele fala: nós somos partes integrantes da farmácia do nosso próximo. O que isso significa? Que nós não somos somente, nós não trazemos a doença somente para nós, mas também nós podemos trazer a doença e a saúde para todos aqueles que nos rodeiam. De que forma? Quando nós conseguimos trazer alegria para aquelas pessoas que estão tristes, né? Quando nós conseguimos falar coisas boas, fazer coisas boas para o próximo. Não tem pessoas que chegam no ambiente, aquele ambiente ele anima, ele traz uma alegria, ele traz algo de bom e você sai. Se você estava com dores, tanto físicas como espirituais, tá? Aquilo parece que passa. Mas também tem pessoas ao contrário, que a pessoa não precisa falar nada, ela só entra no ambiente e ela transforma o ambiente negativamente. Então, quando ele coloca, nós somos partes integrantes da farmácia do nosso próximo. O que ele quer dizer? De que nós, quando nós escolhemos estar com pensamentos negativos, com escolhas negativas para a nossa vida, nós estamos interferindo também na vida do outro, como o contrário também. E aí a pergunta que eu faço: nós estamos sendo a saúde ou a doença para as pessoas que estão à nossa volta? Que tipo de pessoas nós somos? E se nós somos aquelas pessoas que trazem a doença, precisamos mudar urgentemente. Mudar o nosso padrão vibratório. De que forma que nós vamos mudar o nosso padrão vibratório? Aí ele também coloca que são algumas coisas. É você, primeiro, a oração é uma das coisas que muda a vibração em torno de você, dos seus pensamentos. Outra coisa é meditar, conhecer a si mesmo, conhecer as suas tendências, o que você tem de bom, o que você não tem de bom, porque todos nós temos as nossas dificuldades, comportamentos que não são tão adequados, porque todos nós que estamos aqui na Terra, nós somos imperfeitos ainda. Então, conhecer a si mesmo, o estudo também de obras edificantes, você estudar coisas boas que vão trazer pensamentos diferentes para você, você acreditar mais em Deus, conseguir fazer coisas que vão te trazer essa paz interior. E também o serviço ao próximo. Então, uma das coisas que eu ultimamente acabo lendo bastante, e eu acho que em todas as palestras, não só aqui do centro, mas todas que a gente vai ver na internet, né, que a gente assiste, eles estão focando muito no trabalho ao próximo, como uma das ferramentas de progresso espiritual.
de melhora. Então, é você viver um pouco mais em benefício ao outro, não somente para você mesmo. Então, orar, estudar, conhecer a si mesmo, tá? E serviço ao próximo. É ali que está a cura da alma. E é isso que Jesus, que é o grande médico das almas, tá? Ele quer que a gente faça. Porque o que ele traz no Evangelho? Ele sempre vai trazer a mudança. Ele sempre quer, o que ele trouxe para nós, o que ele nos orientou o tempo todo. Amai-vos uns aos outros, né? Como a si mesmo. Então nós precisamos nos amar, amar o outro, é o amor que nós precisamos ter e que é o que mais esquecemos de fazer. Então, hoje, tá? O que é isso que eu queria trazer para vocês, espero que vocês tenham entendido. Tinha muito mais coisa para falar, falei só um pedaço, tá? Mas assim, de que possamos todos melhorar as nossas vontades de pensamento, mudar a forma de pensar, porque é ali que está a nossa cura, é ali que está a nossa saúde, e que todos nós vamos estar exatamente, tá? Nessas nuances o tempo todo. Nós vamos oscilando de um jeito, de outro, de um jeito, de outro, até que possamos aprender. Então, que possamos aprender. E o resumo de tudo isso é de que nós precisamos viver cada dia as nossas escolhas. Todos os dias nós escolhemos a saúde ou a doença. Está nas nossas mãos, porque é através de nós que a espiritualidade vai trabalhar na nossa saúde. Mas se nós não escolhemos a saúde, como a espiritualidade vai fazer? Né? Então, cada dia viver essas escolhas. E outro é que possamos ser realmente essa farmácia, né, para o outro, de bondade, de amor, de esperança a todas as pessoas que estão à nossa volta. Que possamos amar a todos e ajudar um ao outro, como Jesus nos ensinou. Então é isso. Obrigada.